Pense em alguém que há um bom tempo é vítima de campanhas de ódio e desinformação na internet. Alguém que tem até o sagrado sossego do próprio lar perturbado por gente que pensa diferente, que podia resolver tudo dialogando. Inclusive, ela é política, e o diálogo é a base da política numa democracia. Não só política, ela é uma política comunista, termo que virou xingamento no mundo de hoje. Será que é possível ter diálogo com quem te odeia? Com quem chega brigando só querendo ter razão? Vamos tentar descobrir. Essa entrevista, como a primeira que abre essa série de diálogos aqui nas minhas redes e que foi com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi feita no meio de 2021, para um outro projeto, mas nunca foi ao ar. É um material inédito, um diálogo sobre o diálogo com Manuela Dávila. Manu, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui em dialogar com a gente sobre o diálogo. Valeu, obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Manu, você é jovem e tem uma trajetória política incrível. Já foi vereadora, deputada estadual, deputada federal, candidata a prefeita de uma capital, que para quem não sabe é Porto Alegre. Você foi candidata à vice-presidência na chapa que terminou em segundo lugar nas eleições de 2018. E com isso também você é um dos maiores alvos de ódio e de violência virtual que a gente vê acontecer nesses tempos de hoje. Na sua opinião, por que hoje em dia é tão difícil discordar do outro sem ser pela via do diálogo, da conversa? Nossa, essa é uma pergunta bem complexa e acho que, como todas as coisas complexas, não existe só uma razão, né, para a gente viver essa situação atual. Então, eu vou falar sobre algumas razões, né, algumas interpretações que eu faço. Primeiro, a gente vive num país em que o presidente da República estimula a violência e o ódio como um instrumento construtor determinante da política. Sobretudo, no meu caso, a violência e o ódio que ele abertamente defende contra mulheres, né? Por que eu começo por essa parte da interpretação que faço da realidade que nós vivemos? Porque eu acredito muito no papel do exemplo, né? Eu sou mãe, eu educo uma menina de 5 anos, vivo com um adolescente de 17 anos, né? E sei que os meus hábitos alimentares impactam nos hábitos alimentares deles, né? Que as palavras que eu falo impactam nas palavras que eles falam. Então, às vezes eu escuto a minha filha falando alguma palavra feia, né? E eu penso quantas vezes ela me escuta falando aquela palavra feia. Né? Então, eu acredito muito, né, no papel do exemplo e acho que nós somos governados por um péssimo exemplo que tem na violência política o seu modo de operação. Acho que, além disso, nós temos uma despolitização muito grande, um senso cidadão ainda muito baixo, não atribuo isso a uma responsabilidade individual, porque nós somos um país com uma democracia muito jovem, né? E, evidentemente, a democracia é um caminho que a gente aprende enquanto está caminhando, né? Então, assim, acho que isso também tem um impacto. Por quê? Porque as pessoas se sentem menos seguras daquilo que defendem e defendem mais superficialmente as suas ideias. E quando alguém está inseguro sobre o que defende, né, isso torna essa pessoa mais violenta. Para quê? Para o debate não ser mais profundo, porque a profundidade não é um espaço em que essa cidadã ou cidadão se sentem confortáveis, né? Então, objetivamente, as palavras de ordem muito superficiais, muito grosseiras, elas encerram algo que o interlocutor quer encerrar, porque no bom e velho português ele não se banca depois daquilo, né? Manu, você já foi vítima de inúmeras fake news. Nunca antes na história deste país uma mulher foi tão vítima de fake news quanto Manuela Dávila. Se tiver um livro explicando fake news no Brasil, vai ter um capítulo só de Manuela Dávila. Já te vincularam ao Adélio, que foi quem deu a facada lá no Bolsonaro. Já usaram foto da sua filha, que você falou aí tem 5 anos, para tentar te atacar. Já fizeram montagem pornográfica. Enfim, de tudo que poderiam fazer. E é claro que quem faz essas fake news, quem espalha, está cometendo um crime e tem que ser punido, né, nos modos da lei. Mas além de usarem você, Manuela, para te atacar, tem uma outra vítima fake news também, né? Que é a pessoa que recebe isso e que não tem condição de checar, de saber se aquilo é mentira, saber se aquilo é verdade. Como é que você consegue abrir um diálogo com alguém que já tem uma opinião formada a seu respeito, uma opinião distorcida, formada de maneira equivocada, errada, mas com você eu não vou conversar. Como é que você abre o diálogo com essa pessoa?
A tua pergunta é maravilhosa, Rafa, porque muita gente que é vítima ou que quer ajudar, né, tem um afã assim de criminalizar todo mundo que compartilha fake news. E eu aprendi com muito esforço pessoal, né, porque ser generoso com quem te agride requer um esforço muito grande, porque eu sou humana, né, então eu também sinto raiva dessas pessoas, que muita gente é vítima do crime antes de cometer ele. Ou seja, antes de me atacar com aquela imagem, a pessoa acredita que aquela imagem é verdadeira, então realmente atende a uma espécie de senso patriótico, né? De eu preciso salvar o meu país, ou a minha filha, ou a minha família desse monstro que é essa pessoa. Então, eu primeiro acho que é importante reafirmar isso que está na base da tua pergunta, porque as pessoas não se dão conta disso, né? Eu digo às pessoas que condenam fake news. Só como a título só de brincadeira contigo, existem vários livros sobre fake news que ignoram a mim e ao Jean Willis, casualmente as duas maiores vítimas de fake news, porque na verdade as pessoas querem escrever sobre o tema, mas não querem enfrentar o machismo e a homofobia que mobilizam esse tema, como se fosse possível falar sobre fake news sem falar sobre ódio, né? Porque o que alimentam as fake news no nosso país são os ódios e os preconceitos, né? Então já existe. Agora, respondendo a segunda parte do teu raciocínio, é muito difícil conseguir conversar com alguém que tem um pensamento estruturado a partir de tantas mentiras ao meu respeito, né? Por quê? Porque as mentiras a meu respeito, como tu mencionaste, elas são múltiplas e são horríveis. Então, elas me transformam em alguém que é mandante de um crime, né? Como essa do Adélio que tu mencionaste. Elas me transformam em alguém que quer destruir a inocência dos filhos das pessoas, com o PL que eles inventam da pedofilia. Elas me transformam em alguém que profana a religião católica, né? Porque mentem que eu não sou a católica que de fato sou, né? Então eles criam alguém que em várias esferas que despertam muitas paixões. Aqui eu tô te falando de três, né? O Bolsonaro, a religiosidade e a infância, né? Que despertam paixões e que fazem com que as pessoas me refutem. No meu caso concreto, ainda existe um quarto elemento, que esse sim eu me deparei ao longo de toda a minha vida, que é o machismo. As pessoas realmente acham que eu sou burra, porque eu sou mulher, né? Eu sempre fico olhando às vezes na internet, eu falo, meu Deus do céu, o cara não sabe nem escrever e o cara tem coragem de questionar a minha capacidade intelectual. Que se tem algo que eu me banco é intelectualmente, né? Eu sofro de todas as baixas autoestimas que as mulheres sofrem. Né? Eu sempre me acho acima do peso, mas assim, objetivamente, eu também sei que eu tenho algum mérito para ter chegado onde eu cheguei. E assim, qualquer cara não sabe nada de nada, né? Nem do trabalho dele ele sabe direito, e ele acha que tem mais capacidade intelectual que eu, sabe? É impressionante. Não é que eu, Manuela, é que todas as mulheres, eu como representante dessas mulheres. Então, eu faço esforço. O meu esforço é um esforço que passa, sobretudo, pela questão da forma. Eu acho que a forma não violenta é importante. Acho que a generosidade é pedagógica, ou seja, saber que as pessoas não sabem o mesmo que eu, né? Não usar expressões e termos sofisticados como um espaço de poder, porque a língua e a linguagem são exercícios de poder, né? Então, se a pessoa acha que feminismo é ruim, eu começo o discurso pelo contrário. Eu falo sobre o que eu defendo, né? Na vida real, no que a pessoa consegue entender, consegue sentir que a casa não tenha o homem que agride a mulher, que a mulher não lave louça sozinha, que a mulher possa trabalhar e ganhar o mesmo salário, e depois eu dou o nome a isso, né? Porque eu sei que a linguagem, nesse tempo de polarização e de internet, também é um instrumento de manter as pessoas em quadrados, né? E acho que a partir dela a gente pode tentar sair, Rafa, desse quadrado. Manu, legal que você tocou em linguagem, porque você é jornalista de formação, né, assim como eu, e eu vejo um fenômeno que aconteceu recentemente no Brasil, que foi um ex-presidente sair com 90% de aprovação, que é o ex-presidente Lula. 9 em cada 10 brasileiros, segundo as pesquisas da época, apoiavam esse presidente, e ele foi transformado aí em 15 anos num bandido corrupto e que, enfim, as pessoas que discordam não querem nem mais ouvir falar sobre ele. Como que você acha que a imprensa, a mídia, faz parte desse papel de ampliar a polarização e dificultar o debate? Primeiro, criando uma falsa simetria,
né? Quer dizer, talvez a parte mais nefasta do que a mídia faz agora, né? Eu vou começar de agora para trás, né? É a falsa simetria, é dizer que existem dois campos que são simétricos e que é preciso construir um tertius, né? Como se fossem opostos, defensores da democracia, com visões diferentes sobre como desenvolver a economia e Dois amantes da lados da mesma ditadura. moeda, né? Exatamente. Então eles criam o que a gente chama teoricamente falsa simetria, né? É como se fosse cara e coroa, né? E não é, né? Então esse para mim é o principal desserviço da mídia. Segundo, a cobertura das manifestações agora enterram definitivamente no período recente, né? Porque volta e meia isso ressurge, a ideia de que existe uma imprensa neutra, né? A cobertura, isso às vezes é mais difícil, tem que fazer análise de discurso na academia para provar. Esse final de semana foi muito fácil, né? Estado de São Paulo, Globo e Zero Hora ignoraram que milhares de brasileiros com medo da morte, porque quem é contra o presidente Bolsonaro tem medo do vírus, né? Sabe que o vírus mata, sabe que é difícil, sabe que se vai para a UTI, mesmo com leito, a chance, a expectativa de vida é baixíssima. Todo mundo enfrentou o seu medo para tentar barrar um presidente assassino, mais letal que o vírus. E o que a imprensa fez? A imprensa fez de conta que não viu. Nunca... 2 anos atrás, era capa sobre Dilma, sobre Lula. Então, assim... Nem 2 anos atrás, né? A manifestação bolsonarista teve espaço. Exatamente. O Parcão aqui perto da minha casa em Porto Alegre, qualquer meia dúzia que vai ali se reúne e faz uma coroa para colocar na cabeça do Sérgio Moro, ganha a capa do jornal, né? Então, assim, objetivamente, esse mito da imprensa neutra que o Brasil convive é tão nefasto quanto a falsa simetria. Terceiro, a mídia foi cúmplice, há 5 anos atrás, do processo de impeachment da presidenta Dilma. Por aderir às ideias, porque esse é o lugar da mídia empresarial brasileira, as ideias dos tucanos e de uma certa direita democrática que implementou e construiu o golpe, né, com a ideia de que ia ter assim como se fosse um pause, sabe? Eu vou dar um pause na democracia e nas instituições porque agora me serve. Eu vou dar um pause na ideia de democracia e instituições no Congresso e na Lava Jato, né, com as suas delações premiadas todas, né, agora com alta repercussão negativa internamente para o Ministério Público e para o Judiciário, eu vou dar um pause e depois eu volto. Não voltaram, amores. Vocês chocaram um ovo que não pariu uma sociedade mais democrática. E ao contrário disso, né, deu margem à construção de um governo com muitas características autoritárias no Brasil. Então, assim, o papel no último período é de todos? Não, não é de todos, né? Evidente que não é de todos. Está falando de todos os jornalistas individualmente? Não. Aliás, acho nefasto isso de agredir os jornalistas individualmente, não percebendo a característica deles de trabalhadores da comunicação nos veículos que estão com uma ideia idealista de que todo mundo pode pedir demissão e ir embora, né? Como se todo mundo garantisse comida na mesa de qualquer jeito, né? Como se os trabalhadores não tivessem que se submeter em muitos trabalhos a uma condição precária para poder sobreviver, e essa é a realidade também dos jornalistas, sobretudo jornalistas iniciantes da carreira, né? O pessoal não tem ideia do que ganha, do que é o piso, né? Da categoria na base do jornalismo, né? Então, que fique bem claro, mas as chefias, né? As direções das empresas têm um papel nefasto. Basta ver, eu sempre ironizo isso, Rafa, com o Felipe Neto, porque o Felipe sofreu muito com fake news agora no período recente, mas e ele sabe disso, né? Essa é uma opinião que eu expresso, o muito que ele sofreu é uma parcela ínfima perto do que pessoas como o Jean sofreram. E precisou um homem branco, heterossexual e milionário ser alvo de fake news para ter uma matéria no Fantástico. A minha vontade era dizer assim, gente, vocês querem que eu mande para vocês uma noite nas minhas redes? O que o Felipe sofreu, por exemplo, o Felipe derrubou 1.640 compartilhamentos de um vídeo que dizia que ele era pedófilo. A gente derrubou 13 milhões numa noite da campanha de 2018, entende? Mas o Fantástico não viu, né? Então, assim, essa é outra materialização, né? Enquanto a fake news servia para derrotar o PT,
né, as fake news não existiam, elas eram uma neurose da minha cabeça, porque realmente eu era radical, né? Agora que atinge jornalistas que são vítimas do crime que não viram, né? Agora tornam-se conscientes. Que bom que É. tornaram-se conscientes, né? Antes É, tarde do que mais tarde, como diz o povo, né? Manu, você é comunista. E comunismo é uma palavra que causa calafrios na direita, na elite brasileira, parte da classe média, por ignorância, por não entenderem do que se trata o comunismo. Nesse caso, como é que você rompe essa barreira para dialogar quando você é tratada como um monstro, um inimigo a ser vencido? Como é que você consegue conversar com pessoas que consideram que o comunismo é um problema da humanidade? Sabe que o comunismo ele tem o papel pedagógico do bicho-papão para crianças no Brasil atual, né? Então, assim, os pais que têm ou pouco conhecimento ou assim estão mais cansados, eles criam sempre um fantasma, né? Pode ser o bicho-papão, antigamente tinha o velho do saco no meu tempo, né? Que resolvia todos os problemas sem ter que explicar com a criança. Isso tem a ver com aquela nossa conversa anterior, né, Rafael? Da baixa condição cidadã do nosso país, do baixo esclarecimento sobre ideias. Então, por isso que acho que eles operam nessa lógica, né? Lá vem o bicho-papão, lá vem o velho de saco, aí E é resolve, assim desde a né? Guerra Fria, né? O capitalista É não isso que eu sabia ia explicar o dizer. comunismo, eles mentiam. Ah, come Exatamente, isso que criancinha, eu não ia acredita dizer. em Nesse Deus. caso concreto, com uma carga histórica muito elevada, né? Por quê? Porque quem conta a história das guerras é quem venceu a guerra, né? E a Guerra Fria, que foi muito longeva, né? Teve um vitorioso, e quem venceu foram os Estados Unidos. A gente vive num mundo com tão pouco conhecimento da história que, objetivamente, os Estados Unidos se reconstruiu e se recontou a partir da indústria cinematográfica, sobretudo, né? O papel da cultura nisso é muito forte, e talvez o ato unitário mais revoltante do século passado, né, que é a bomba atômica, que é Hiroshima e que é Nagasaki, é esquecido, né, como se o capitalismo fosse bonzinho, né, como se fosse um regime de paz e amor em que todas as pessoas estão felizes e livres, né. A gente vive agora, no tempo presente, com um governo melhor para os norte-americanos, como é o governo Biden, que mantém pais e crianças separadas na fronteira, né? Quer dizer, um negócio de uma barbaridade, de um escândalo, assim. Então, eu concordo com as premissas da tua pergunta, né? Eu acho que é ignorância, acho que é uma construção histórica de que o mundo é assim e sempre será assim, e o assim a gente está pelo menos livre, né? Porque essa é a falsa dicotomia criada, né? Entre liberdade e igualdade, e ganhou a narrativa da liberdade, né? Digamos assim. Esses eram os valores universais em disputa no século passado, né? Eu ponho entre aspas porque eu não considero livre uma criança que tem que trabalhar com 5 anos para poder comer, né? Uhum. Até o conceito do que é liberdade é muito limitado na sociedade. Então, eu acho que é fruto de desinformação e de uma guerra muito grande, porque quem defende, né, e quem movimenta essa guerra ganha muito com o mundo sendo do jeito que é, né? Um mundo violento como o nosso, em que o Brasil, por exemplo, vive permanentemente a guerra das drogas, né? E com isso das armas, né? É um mundo que tem muita gente, pouca gente ganhando e muita gente se ferrando, Rafael. Né? É, Então essa história vale a pena continuar investindo nesse marketing para quem investe, né? Porque, porque enfim, porque eles acumulam muito, né? Por gerações e gerações. E isso é tão forte no Brasil, gente, que pelo amor de Deus, a gente fala em tributar milionário e o cara que é que nem eu, que está parcelando o apartamento em 35 anos, acha que vai ser tributado, sabe? exato. O Acho que vai tirar o cara carro não é. popular dele, né? É uma loucura, é uma É. loucura. As pessoas, eu fico falando assim, meu Deus do céu, gente, as pessoas acham que milionário é quem tem um apartamento. E um dos maiores problemas do Brasil é a distribuição de renda, e não se pode discutir esse assunto, né? Porque ela é demonizada também. E não pagam impostos, né? Eu pago os impostos da minha empresa e fico pé da cara. Porque eu fico É, falando que eu pago a mesma coisa de imposto que o cara que tá, né? é. É absurdo. Como a gente tributa consumo no Brasil, né? Rico e pobre comem basicamente a mesma quantidade de arroz no mês. Ou seja, pagam o mesmo tributo, não tributa renda, né? Então a gente precisa
entender do que a gente está falando. Só que é difícil, porque as pessoas às vezes falam assim, "Ei, vocês que têm que falar melhor." Gente, a gente disputa com Hollywood, né? A gente disputa com o conceito de belo e de sociedade que eles constroem, né, permanentemente. Eu estava falando com meu marido esses dias, né? Como meu marido é artista, eu estava falando com ele sobre essa dimensão simbólica da filha do George Floyd entrando na Casa Branca, né? Que é uma dimensão de é o seguinte, tudo é Estados Unidos. A polícia que matou o George Floyd é a polícia norte-americana, certo? E aí nós nos reinventamos. A América é sempre grande, né? A América, olha, o mesmo país que a polícia mata o pai dela, recebe ela no salão presidencial. Que lindeza que é os Tudo é Estados Unidos. E todo hollywoodiano, mundo né? fica feliz. Tudo é Hollywood e todo mundo fica feliz. Nossa, é verdade, olha que legal, que reconhecimento do erro e vida que segue, bomba no Iraque, bomba no Afeganistão, né, e bomba no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Então, é muito difícil vencê-los por E essa aqui no... dimensão econômica e cultural. Agora, Manu, me diz uma coisa, confessa aqui pra mim, viu? Todo mundo tem, eu tenho certeza que você tem também, um tio bolsominion, um vizinho bolsominion, um Não, grupo de vizinho eu WhatsApp. tenho, óbvio, né? É. Mas familiar eu não tenho. E aí, como é que funciona esse diálogo? No dia a dia, encontrou no elevador, encontrou na rua, na feira? A vizinha, coitada, eu tenho um problema. Eu sou, embora ninguém saiba, eu sou a pessoa mais coração mole do mundo, né? É. Nossa, eu tenho pena das pessoas. Eu sou assim. Eu olhei o Sérgio Moro acabado esses dias e falei assim: meu Deus do céu, coitado, sabe? Mesmo sendo o cara nefasto, que tem que pagar, que foi o juiz suspeito, parcial. Eu sempre estou exagerando que eu não fiquei com tanta pena assim dele, mas eu tenho uma vizinha que, coitada, eu morro de pena dela, é uma guria jovem, assim, deve ter menos idade que eu, pelo menos tá melhor que eu na fita, sabe? Ela é É. bonita, ela é loira, ela passeia com o cachorrinho e ela não pode me ver. E ela me vê com a minha filha e começa a gritar, sabe? Grita coisas horrorosas, não vai acreditar. Eu passei, Mas evidentemente, o Réveillon xingando? xingando. Eu passei o Réveillon em casa, óbvio, né? Uhum. Pandemia, milhão, passou eu, meu marido e nossos filhos. Uhum. E não revelou ninguém, só nós 4 mesmo. Nem minha mãe não estava vacinada ainda. E aí, 00:01, a coitada gritou: Fora maconhela! Viva Bolsonaro! Aí eu falei assim: meu Deus, coitada! Coitada, imagina o que é a vida dessa Sendo pessoa. ruim. Que 2021 horrível que ela vai ter. Todo o Brasil teve 2021 horrível, mas o dela foi pior. Né? Porque aí do vizinho tu acompanha um pouco. Aí eu já sei que ela vai ser expulsa do prédio, que já brigou do prédio do lado. Ela é. Aí eu já fico com pena. Eu falo, meu Deus, imagina o que é a infelicidade da vida dessa menina para ela projetar todos os problemas dela em mim. Porque é Freud, né? Quando É Pedro Freud. fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, né? Então o problema tá nela. Ela olha, deve olhar eu com minha família massa aqui e tal, ela deve, né, tá E sempre aí, sozinha, não tem amigo, não tem nada. e aí eu te pergunto, tem diálogo com essa pessoa? Eu tenho até pena dela, imagina, mas eu recebo muita mensagem, sabe, de gente que mudou de opinião a meu respeito, muita. Existe alguém com quem você não dialogaria, não se sentaria à mesa para conversar? Tem um parlamentar que eu não vou dialogar nunca e que eu peço para as pessoas me manterem distante dele, porque eu tenho medo de mim com ele, porque ele me agrediu grávida. Podemos saber quem é? Não, porque eu não vou dar esse luxo para ele, porque o que eu Tá quero para bom. ele é. Mas é a única pessoa. Se o Bolsonaro te chamasse para um almoço, você sentaria à mesa com ele? Nesse momento do Brasil, não, porque eu não tenho o que conversar com ele, né? Porque eu fui colega dele durante 8 anos e sei que ele não é alguém afeito ao diálogo, certo? Ele não é alguém afeito ao diálogo, ele não é alguém que acredita na construção de pontes. Ele já implodiu todas as pontes. Não comigo, ele implodiu as pontes com o povo brasileiro, com a sociedade, com os valores civilizatórios que eu defendo, porque o diálogo, ele não é uma construção sozinha, né? É como se fosse, tu emite sinais de fumaça, né? E o grande problema, esses dias eu encontrei um parlamentar em Brasília, eu fui a Brasília trabalhar e encontrei um parlamentar que casualmente é do mesmo partido dessa pessoa que eu peço para me manterem distante. E ele me disse que nunca se esqueceu que logo que ele ganhou a eleição, foi em 2018 que ele foi eleito, a gente fez um curso junto na Inglaterra, um seminário, e eu falei para ele sobre esse colega dele, né? E falei, nunca implode as pontes, porque a gente, quando tem uma ponte, a gente pode decidir ficar do outro lado,
mas a gente tem ela para passar por cima e chegar, né, em algum lugar. E depois que a ponte é implodida, leva-se muito tempo para construir. É uma obra de engenharia sofisticada, né? Não é algo que tu acorda num dia e constrói. Não é uma parede que se ergue fácil. A parede se ergue fácil. Se tu me der agora meia dúzia de macho e fêmea de madeira, eu subo uma parede aqui, entendeu? Então, é uma boa comparação. E o Bolsonaro e outras pessoas implodiram a ponte. Então, não existe espaço para isso, né? O que são comparações não justas, Rafa, com as pessoas da sociedade, né? Então, eu, por exemplo, quase sempre que eu aciono juridicamente, judicialmente alguém, eu quero celebrar o acordo, entendeu? Eu não quero, eu entro lá no crime, a pessoa diz que vai se retratar, eu falo, tá bom, entendeu? Eu quero só que tu saiba que existe justiça nesse país, eu não quero que tu tenha uma vida amargurada por causa minha, certo? Então, assim, mesmo nos piores casos, né, eu tento celebrar como prova de que a pessoa não pode fazer o que quer, né? Mas que existe espaço para ela se retratar, para ela pagar pelo que fez, e a punição não precisa ser a maior de todas, né? Manu, nesse mundo polarizado que a gente vive, como você acredita que a partir de 2023, se um eventual governo de esquerda ganhar, ou um governo que seja contrário ao que o Bolsonaro está fazendo no país, como é que você acha que este governo vai conseguir acalmar o Brasil para conseguir governar para todos os brasileiros? Questão, né, é a questão da forma como a gente vai construir a vitória em 2022. Eu espero que essa vitória seja uma vitória ampla, né, ampla socialmente, né, dialogando com uma parcela grande da população e ampla politicamente, que dê origem a um novo pacto social no Brasil, que coloque essas forças políticas e sociais no lugar onde elas nunca deveriam ter saído. Essas forças que não dialogam, que fazem parte do lixo da história do nosso país, né? Ou seja, que todos os atiradores de bomba na democracia e no diálogo fiquem ali trancados num cantinho, né? Então, primeiro, eu acho que isso é importante, é o que chamam do paradoxo da intolerância, né? Quer dizer, tu tens o direito, ou da tolerância, tu tens o direito de ser intolerante com aqueles que são contra a tolerância, né? Então, acho que esse tem que ser o grande pacto político-social do Brasil. 1. 2, acho que o Brasil precisa enfrentar dramaticamente o tema da miséria e da fome. E essa é a forma de enterrar quem colocou o povo na miséria e na fome no último período. Os dados são escandalosos, mais de metade da população se vê em insegurança alimentar, né? Então, para mim, a pauta social que deriva da pauta econômica, evidentemente, né? E será o espaço de celebração de um Brasil de paz, né? De um Brasil em que as pessoas discordem politicamente, mas vivam suas vidas com tranquilidade. E tem uma outra coisa importante também, né, Manu? A gente fala muito do presidente, quem vai derrotar o Bolsonaro, se ele vai ser reeleito, quem vai ser o próximo presidente, mas o nosso Congresso também é muito conservador e tem bancadas que são muito conservadoras e reacionárias, né? As pessoas precisavam prestar atenção nisso também quando forem votar, né? Nossa, a gente tem um circo de horrores no Congresso, né? Porque o que o Bolsonaro elegeu são os seus iguais. Então, né? A gente tem gente... Mas quem elegeu também são iguais, né? Tem muita gente conservadora no Brasil. E tem essa carga teatral, né, do bolsonarismo. Então, eu, como tenho muito apego à pauta das mulheres, né, eu vejo muito a construção dessa alternativa ser necessariamente uma alternativa que eleja mais mulheres, porque o bolsonarismo ele anda de mãos dadas com a misoginia e com o machismo, né? A gente viu recentemente o episódio desse médico preso no Egito, né, por assediar uma mulher, e as pessoas ainda se surpreendem, mas não há surpresa. O ódio, o negacionismo e o machismo no Brasil andam abraçados, são trigêmeos. Então, a possibilidade da transformação, creio eu, também é a partir da derrota desses parlamentares que são teatrais, né, que são, são assim, a escória da escória da escória, e que no Brasil conseguiram alçar voo para a política, né? O cara foi preso no Egito e aqui no Brasil ele seria eleito deputado federal, com esse mesmo discurso. Que não discurso. vai ser, né? Se não sair e se candidatar. Discurso, exatamente. Então, assim, a gente precisa ver o ridículo, o papel ridículo, né, que a gente está fazendo no Brasil e no mundo, né? É isso. Manu, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui em dialogar sobre o diálogo. Eu acho que é sempre muito importante a gente conseguir conversar e conversar com cabeças pensantes que estão sempre
cumprindo aí uma trajetória cada vez mais importante na política no Brasil. Valeu mesmo, obrigado, viu? Que massa, foi um prazer também, Rafa. Espero que a gente possa se falar outras vezes. Valeu. Também. Esse papo fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Eu vou conversar com uma das figuras mais controversas da direita brasileira, alguém que se elegeu apoiando o bolsonarismo, chegou a ser líder do governo na Câmara, mas depois rompeu com o núcleo do presidente. A senhora declarou, quando foi eleita, o seguinte: vou compor a bancada do bem e a outra é a do mal, que vai tentar atrapalhar o Brasil. A senhora mudou esse pensamento? Existe um tipo de política sem diálogo, que é ditadura. Será que é possível dialogar com Joyce Hasselman? Na semana que vem você confere.